Estamos de volta com a administração de hoje, recebendo aqui o nosso convidado especial, o administrador e empresário Cassiano de Lucena Alain, que é o delegado do CRA, Conselho Regional de Administração. Seja bem-vindo, Cassiano. Obrigado. Ao programa Administração, é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. O convite e o agradecimento é nosso. Deixa eu fazer um comentário com você. Você é delegado do CRA, o CRA, para que os telespectadores entendam, é o Conselho Regional de Administração. Perfeito. O administrador, quando se forma, preferencialmente deve ter um registro, né? Um registro profissional para poder atuar no mercado de trabalho como administrador. Exato. Eu gostaria que você fizesse um comentário inicial sobre o que é o CRA. Perfeito. Excelente. O Conselho Regional de Administração, ele tem por finalidade, como os demais conselhos do Brasil, né, das demais profissões, claro, promover todas as diretrizes, monitorar, fiscalizar e orientar os profissionais e as práticas pertinentes à profissão da administração. Certo. Então, ele regulamenta toda a nossa profissão, né? Ele tem também por função prevenir o mercado, a sociedade dos maus administradores. Então, para isso que ele serve, para definir toda a regra e toda a legislação e normatizar o processo da administração. Nesse sentido, existem várias etapas e várias áreas que o Conselho atua. Tem a parte da conscientização do profissional, que nós trabalhamos com os alunos enquanto eles estão ainda na instituição, claro, que é o momento que ele vai amadurecendo a profissão, amadurecendo as funções da administração, e a gente tem essa interação na instituição de ensino, e posteriormente daí tem todo o processo com o mercado, onde o Conselho fiscaliza algumas empresas que estão dentro da área da administração e seus profissionais que estão atuando com o registro técnico responsável por essas empresas. Claro. Hoje, Cassiano, é uma obrigatoriedade o executivo da área de administração ter o registro do Conselho? Como é que está isso hoje? Na verdade, depende. Por quê? Tem áreas que são específicas da administração, do administrador, por legislação, pela lei, né? Essas áreas, por exemplo, recrutamento e seleção, a parte de gestão financeira, gestão mercadológica, logística. Então, tem algumas áreas específicas que o administrador ele tem que responder tecnicamente por aquela área que pertence à administração. Claro. Essas áreas, o gestor que está ligado diretamente a essas áreas, é responsável por esse processo dentro da empresa ou através de uma empresa terceira, pegar um exemplo, uma empresa que trabalha com recrutamento e seleção, que ela presta serviço para outras empresas, ela gerencia todo esse fluxo de contratação. Essa atividade ela é muito característica dentro da administração. Então, aquele profissional que está gerindo todo esse processo, que ele é responsável por isso, tem que ser um administrador e registrado no Conselho, porque a partir daí a gente tem como até monitorar, orientar esse profissional, e a gente sabe que ele vai estar ciente dos processos atuais e da legislação vigente do Conselho de Administração. Claro. A maior vantagem hoje de um executivo estar registrado no Conselho de Administração, no CRA, vamos dizer assim, a formalidade de que ele é um profissional preparado para atender as demandas do mercado. Exato. O CRA consegue passar essa necessidade para as empresas absorvem isso hoje? Nós temos, às vezes eu dou uma palestra, converso com o pessoal dentro do Conselho, eu digo assim, tem muito trabalho a ser feito ainda, né? A nossa profissão ela é relativamente jovem no mercado, comparada a outras profissões. Aí com 46, 47 anos de vida, né? Digamos assim, é novinha. Porém, uma profissão com muito potencial, muita representatividade em todo o nosso país. As oportunidades na área da administração estão crescendo cada vez mais em vários setores. E, claro, que a empresa, principalmente quando tu trabalha com um empreendedor nato, né? Às vezes tu tem lá um profissional que abriu um negócio e deu certo, ele foi crescendo, a empresa dele, o negócio dele se tornou um grande empreendimento, e às vezes ele pensa, pô, mas eu fiz tudo e deu certo do meu jeito, deu certo da minha forma.
Por que na minha área, nessa minha atividade, eu preciso ter um administrador lá formado se está dando certo do meu jeito? Claro que, pelo know-how, às vezes, pelo feeling, esse empreendedor ele teve sucesso. Mas o administrador ele vai vir somar na empresa dele, né? Claro. Ele vai vir trazer toda a técnica, o conteúdo já comprovado, validado, que ele aprende na graduação, com o objetivo de somar e crescer ainda mais a empresa desse empreendedor. Então, esse processo, às vezes, em algumas empresas já está muito tranquilo, que tem que ter o responsável técnico, certo, que tem que ter o registrado, o administrador em si. Em algumas a gente está amadurecendo, mas é um trabalho que aos pouquinhos a gente, sem dúvida, vai evoluindo. Claro. Cassiano, uma informação. Habitualmente existe um valor mínimo hoje para a contratação do administrador, com esses requisitos que você está nos contando aqui? Quando a gente fala de administrador responsável técnico, que aí ele é aquele administrador que ele vai atuar dentro de uma empresa ou dentro de uma área da empresa, responder por uma determinada área da empresa, que está previsto nas atividades da administração, ele atua como um responsável técnico. Ele responde por tudo que está acontecendo naquela área ou naquela empresa. Nós temos um valor médio, hora, hoje, que o administrador de empresa, ele ganha, o responsável técnico, que gira em torno de R$ 122 a hora, e o mínimo que ele tem que ter de horas contratadas por essa empresa, para poder responder por ela, claro, são 16 horas mensais. 16 horas. Isso é o mínimo que ele tem que responder, e o valor da hora técnica tabelado é R$ 122. Boa parte desses executivos tem um valor maior, né? Isso é uma base, né? É uma base por hora que está lá no sindicato. Claro que varia muito, né? De empresa para empresa, de situação para situação. Mas não se tu for ver, fosse considerar uma carga horária mensal... 200 horas? 200 horas, 220 horas, aí daria um belo salário. Um belo salário, né? De praticamente R$ 20 mil. Né? Exatamente. Então, é um salário razoável. Assim. Claro. Hoje, a profissão da administração está entre as mais bem pagas, né, de todas as profissões existentes. Isso é importante. Então, ela está entre as mais bem... Eu não lembro direitinho a colocação, mas, se eu não me engano, é segunda ou terceira profissão mais bem paga do Brasil. A primeira é medicina, e, se eu não me engano, até é a segunda, então, na última pesquisa que teve. Então, ela está ganhando... Mudou bastante, né, Cassiano? Mudou bastante. Ela vem ganhando espaço, ela vem ganhando o seu valor, ela vem mostrando o seu valor agregado no mercado, né? Claro. E isso, os empreendedores, tanto na questão do segmento privado, quanto no segmento público, né? Quanto em instituições de ensino, enfim, tem o espaço para o administrador. E ele consegue, o administrador, claro que aí a gente tem muito também, cada profissional tem que trabalhar a sua qualificação, o seu diferencial para ganhar o seu espaço no mercado, né? Claro. Mas esse profissional, ele buscando e ele trabalhando as suas deficiências, evoluindo a sua qualificação, ele vai conseguir se destacar em qualquer um desses segmentos, sem dúvida. Certo. A gente sabe quantas áreas hoje o administrador pode atuar dentro de uma organização? Não existe um número específico, mas é um leque muito grande. É um leque muito grande. Ele tem, hoje, o pessoal fala, às vezes a gente vai conversar com os alunos de segundo grau, né? Claro. Que eles estão na dúvida, que profissão que eu vou seguir, quais são as vantagens da profissão X, da profissão Y. Eu digo que eu sempre sou suspeito e quando eu vou dar palestra para o pessoal, porque eu gosto muito da minha profissão, né? Claro. Eu me sinto muito realizado, então para mim é a melhor profissão do mundo. Mas a profissão de administração, a parte boa dela, como ela é ampla, então tu tem a possibilidade, na amplitude dela, de tantas áreas, na área financeira, na área de logística, na área de produção, na área comercial, e eu consigo enquadrar essas áreas, inclusive com as minhas habilidades pessoais. Por exemplo, importante. Exatamente, que eu tenho que trabalhar onde eu gosto, né, claro. Cassiano? Então, eu consigo fazer isso na administração. Se eu gosto de me relacionar com pessoas, eu tenho esse espaço dentro da administração. Se eu sou uma pessoa mais reservada, gosto de números, eu tenho esse espaço dentro da administração na área financeira. Se eu prefiro já trabalhar mais com planejamento, eu sou uma pessoa mais criativa, eu gosto de trabalhar com esse lado das minhas características pessoais, eu também vou ter o espaço na administração. O que eu preciso, posteriormente a eu trabalhar a graduação, é buscar uma especialização,
é direcionar alguns cursos de aperfeiçoamento focado naquilo lá. Mas eu acredito que tem muita possibilidade de trabalho dentro da administração. Qual é a inovação hoje dentro das áreas de administração que você percebe que ainda existe um espaço, uma lacuna a ser preenchida? No sentido de evolução de metodologia. De metodologia, novas ferramentas, que você como delegado percebe nas suas visitas, além da tua atividade profissional como executivo, claro, que você nota assim, poxa, essa é uma área que poderia estar sendo mais bem desenvolvida pelas universidades, pelas faculdades. Eu vejo muito assim, que está evoluindo. É interessante, eu tenho observado assim, no tempo que eu trabalhei no mercado, que não é tanto tempo assim, né? Mas claro, a gente consegue... Você é muito jovem. A gente eu consegui observar algumas questões e algumas variáveis do comportamento do mercado em algumas áreas. Então, ferramentas, por exemplo, lá na área financeira, algumas ferramentas novas, BSC, que veio já de 10 anos. Scorecard. Exatamente, que aos pouquinhos vai evoluindo, um BI, né? Que tu consegue trabalhar, o Business Intelligence, que tu trabalha com informação cruzada. Então, ferramentas... em cada área, eu acredito que tem algumas ferramentas na produção, na questão mercadológica, na questão financeira. Veio ferramentas aí que estão agregando, ainda tem bastante o que evoluir. Na parte de marketing, nos últimos 10 anos a gente viu assim, evoluir também a questão do CRM, da informação estratégica no relacionamento comercial, que isso eu acho que era algo que estava precisando, que sair um pouquinho daquele sistema tradicional de vendas, e trabalhar com uma inteligência, né? Uma inteligência comercial realmente, ganhar tempo na hora certa, no momento certo. E uma questão que eu acho que ainda vai evoluir muito, que está evoluindo, a gente já notou uma evolução, mas que tem muito potencial ainda, é justamente a inteligência competitiva do negócio, a informação, pesquisa de mercado, avaliação de indicadores gerais para poder tomar a decisão. Isso aí eu acho que é... Excelente. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, não saia daí.